jd1noticias.com. A notícia no seu celular. Alguém já te falou que você precisa fazer uma cirurgia plástica? Você tem vontade de fazer cirurgia plástica? Fica comigo que eu vou te trazer um negócio bacana hoje. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem... Abra sua conta no Sicredi. Hoje o Saúde e Bem-Estar vem trazer aqui uma sumidade na cirurgia plástica, o Dr. Marcelo Bezerra. Tudo bom, Dr. Marcelo? Como é que vai? Tudo bom, Plácio? Muito obrigado pelo convite. Para mim é uma honra falar sobre cirurgia plástica e principalmente sobre lipoaspiração, que é a cirurgia que eu mais realizo. E você vai gostar aí, ó, o público vai gostar. Olha só, já curte, compartilhe, guarda e salve isso aí, porque de repente você tá com aquela pochetezinha aqui ou um braço caído e acho que essa entrevista vai ser legal. Doutor, hoje a gente vem mudando... Quando eu falo a gente, a população está mudando um pouco com relação à cirurgia plástica, né? Acho que hoje as pessoas estão indo mais pro natural, né? E a gente tinha um estilo americano, né? Vai colocar silicone, era o peitão, né? Hoje já quer uma coisa mais natural. Como é que está sendo a procura disso no consultório? Essa é uma tendência realmente generalizada, né? Em todas as áreas da estética, eu acredito que tem essa mesma tendência. E no caso da cirurgia de lipoaspiração também, no início começou-se a fazer aquelas definições musculares muito intensas. Até recentemente teve uma foto circulando por aí de alguma mulher que engravidou e ficou com o abdômen bem marcado. E hoje a gente mudou um pouco isso, a gente faz uma técnica para deixar um resultado muito mais natural, parecendo que a pessoa não fez cirurgia plástica, que aquele abdômen, aquele braço, aquela definição é muscular dela, relacionada à alimentação, atividade física mesmo. É muito difícil hoje se descobrir que uma pessoa fez uma cirurgia plástica de lipoaspiração só olhando uma foto, só olhando na praia, né? Pode até ter a suspeita, mas não é ter a certeza como era no passado. Isso é interessante você falar, porque o que acontece? Nós temos ali um pouco do... eu já vi isso em alguns pacientes. Fez, mas não quer falar que fez, não, já nascia assim, né? Então, isso está mostrando, esse avanço da tecnologia na cirurgia plástica está mostrando que isso pode chegar a todos, né? Eu não preciso fazer uma cirurgia com medo de, vão falar que eu fiz, né? Essa é uma preocupação de muitas pessoas e é um conceito errado. É igual você falar assim, essa pessoa é forte, mas ela toma anabolizante. Não basta tomar anabolizante, a pessoa tem que também ter um treino, alimentação para ter bastante músculo. E na cirurgia plástica é a mesma coisa, não basta fazer a cirurgia plástica na maioria das vezes, porque a alimentação e o treinamento físico é essencial para a manutenção desse resultado. Mas de qualquer forma, essa é uma preocupação, principalmente dos homens. Não querer que fique aparente que fez uma cirurgia plástica. Tem vergonha, né? Mas hoje a gente consegue camuflar muito bem isso, né? Quer dizer, é uma busca eterna, né? A gente camuflar cicatrizes, deixar resultados sempre mais naturais. Nós, cirurgiões plásticos, sempre buscamos isso. Mas existiu uma época em que as pessoas gostavam de exagerar um pouco, né? Hoje a tendência é realmente, como você disse, o retorno à naturalidade, né? Tá quebrando esse preconceito dos homens, essa vergonha? E como que tá ali? Porque às vezes ele tem a vergonha de procurar, às vezes ele tem vontade, mas ele tem vergonha? Ainda existe, né, a proporção, né, de cirurgias masculinas e femininas, não só minha, mas na grande maioria dos cirurgiões, cerca de 80% das cirurgias são em mulheres. Mas os resultados em homens também são muito bons. Quando bem indicada, a cirurgia traz uma otimização que só a academia, só a musculação não traz sozinha. Uma coisa complementa a outra, né? Então vem quebrando isso, mas é uma quebra lenta, né? Lenta. Mas hoje é muito mais aceito do que há 10 anos atrás, por exemplo, não há dúvida. Né? Com relação a essa questão de procura, de aceitação, porque, por exemplo, aqui nós estamos falando de um modo geral, né? Mas a cirurgia plástica ela tem uma variabilidade, né? Por exemplo, tem aquela pessoa que vai só para colocar um silicone, tem aquela pessoa que vai, por exemplo, para fazer um lift, e tem aquela que vai para fazer a lipo, tem aquela que vai, de repente, para fazer uma abdominoplastia. E como que é feita essa... Porque uma coisa é a pessoa querer, outra coisa ela tem indicação, né? Porque, por exemplo, às vezes chega a pessoa, eu quero fazer um abdominoplastia, mas às vezes ela precisa não é minha área para estar falando isso, mas ela precisa fazer uma lipo.
não é? Sim, essa indicação ela é essencial e muitas vezes o que a gente vê, além da indicação de saber se aquilo é uma lipo somente ou vai retirar a pele, ou será que a tecnologia de retração vai ser suficiente para resolver essa flacidez, né? Essa indicação depende muito, claro, da análise de cada profissional, isso é muito subjetivo e tem vários caminhos para se chegar nisso, né? Quer dizer, eu digo vários caminhos no sentido assim, tem cirurgião que prefere fazer abdominoplastia em mais quantidade de pessoas. Eu já prefiro, como eu prefiro a naturalidade, a minha preferência sempre é fazer uma cirurgia menor, usar uma tecnologia de retração e deixar um resultado mais natural. Mas uma coisa que as pessoas confundem bastante também, ou tem o desejo, é de fazer cirurgias associadas, né? Associar muitas coisas. Ela quer ir para o centro cirúrgico e sair de lá totalmente diferente, fazer lipo, mamoplastia, fazer a orelha, enfim. Mas isso, a gente tem uma limitação técnica para isso, que é com relação à segurança, que é outro pilar muito importante da cirurgia plástica. A pessoa vai fazer uma cirurgia plástica, tem que sair melhor do que ela entrou, e a gente tem que fazer isso com a máxima segurança possível. Nós não podemos correr riscos a mais do que são os inerentes à cirurgia. Então, a gente tem que evitar associar muitos procedimentos, de modo que essa cirurgia não ultrapasse as 6 horas. Então, esse é um divisor muito importante, que eu levo muito à risca. Hoje eu não associo mais cirurgias. O que acontece com a lipoaspiração? No passado, uma lipoaspiração demorava 2 horas e meia, 3 horas. Então dava para fazer a cirurgia mamária junto, uma mastopexia, e a cirurgia toda ficava nas 6 horas. Agora não, a gente tem muito mais etapas, porque tem muitos novos aparelhos que a gente tem que usar para melhorar o resultado. E esses aparelhos também melhoram a segurança, porque sangra menos na cirurgia, o trauma tecidual é menor, então isso faz com que o pós-operatório fique melhor também, mas isso leva mais tempo. Então, uma lipoaspiração hoje, de definição muscular, né, a Lipo Total Definer, que é a técnica que eu aplico, leva em torno de 5 horas. 5 horas? 5 horas. Se for com a abdominoplastia, um pouquinho mais, chega próximo das 6 horas. Então não tem como associar, né, uma cirurgia mamária de mastopexia que levaria mais 4 horas. Né? Não que seja proibido, mas não é desejável porque a gente perde a segurança. Mas isso que você está falando é interessante, porque assim, uma coisa que eu, como profissional da saúde, apesar de ser uma área totalmente diferente da sua, mas eu me preocupo muito com a questão de assim, não basta o profissional ser só bom no que faz. Eu acho também que tem que ter aquela questão do senso estético, porque vou dar um exemplo, fazer uma comparação grosseira aqui. É igual antigamente algumas lentes de contato dental, era o estilo Firmino, parecia que estava aquele chiclete no dente, né? Hoje já se busca mais a naturalidade. E aí, quando as pessoas chegam e perguntam para a gente com relação a isso no consultório, a gente explica que muitas vezes é o paciente que também é exagerado, mas a gente também tem um limite entre aceitar o exagero e a vontade do cliente, porque tem um limite. Né? É que nem a questão do que você está falando, tanto a questão de tempo, de procedimento, mas um limite também do estético, porque a pessoa, ela olha uma revista, ela quer algo igual, mas às vezes naquela condição do corpo dela não vai caber aquilo de repente vai ficar exagerado ou fugir demais da naturalidade. Então eu acho que é muito importante o senso técnico, porque o cirurgião plástico ele acaba sendo um artista, ele tem que ser um artista no desenho do que ele vai fazer, né? E não criticando alguns colegas, mas algumas pessoas se perdem nisso para fazer a vontade do cliente, né? O que eu acho interessante, né, que com as redes sociais, então, hoje as pessoas já vêm te procurando por aquele tipo de resultado que você entrega. Então isso melhorou muito assim, a facilidade dessa escolha. Porque no passado, realmente, vinha uma paciente que ela queria um resultado que às vezes, filosoficamente, a gente não concorda. E é claro, a gente tem que sempre atender o que o paciente deseja. O principal objetivo é ele ficar satisfeito e não nós, profissionais. Mas a gente tem que ser, o profissional tem que se atuar como um limitador. A gente tem um limite tanto técnico, por exemplo, na quantidade de horas da cirurgia, quanto no limite estético. Né? Então, assim, eu não vou colocar um implante acima do que o que eu acho que é adequado, porque aquilo vai trazer problema no futuro, o resultado vai ser menos duradouro. Então, a gente tem que limitar isso, né? E alguns cirurgiões são mais rígidos nesse limite, outros menos rígidos, né? Mas com a mídia social, eu percebo que as pessoas já vêm buscando. Então, se eu entrego um resultado natural,
E claro que esse resultado ele varia, né, de acordo com a preferência do paciente, de acordo com o biotipo de cada um, de acordo com, enfim, cada Sim. indivíduo é de um jeito, mas as pessoas já me procuram por aquilo que eu entrego, né? Então, assim, essa comparação, eu sou parecida com essa moça ficou assim, eu vou lá então porque eu quero ficar parecida. Então, as pessoas hoje criaram esse senso e ficou muito, muito mais fácil isso. É muito difícil chegar para mim, por exemplo, alguém querendo, não, eu quero uma lipoaspiração sem tecnologia nenhuma, sem nem usar nenhum aparelho desse, como no passado, aquele abdômen reto, né? Não chega ninguém querendo assim. Mas ainda tem esse mercado. Tem pacientes que preferem. Elas só não aparecem para quem entrega outro tipo de resultado, sabe? Entendi. Eu vou aproveitar aqui, antes do intervalo, eu queria mostrar, porque as pessoas falam lipo, as pessoas pensam em lipo só aquela cânula chupando, né? No passado era assim. No passado era assim, e como você falou, já me veio na mente. Então, até pedir para projetar uma foto do equipamento para entender, e aí você explica o que cada equipamento faz, Sim. né? Olha lá, já Então, tá lá. essa foto, a gente tirou esses dias lá no centro cirúrgico, e ali estão os equipamentos que a gente usa. Então, a lipoaspiração tem pelo menos 3 passos. No primeiro passo, nós vamos infiltrar um soro fisiológico, adrenalina, para causar vasoconstrição. Então, tem o equipamento aqui, o quarto ali da fila, que injeta esse soro fisiológico. Depois tem o de cima, né, que é o Vaser. O Vaser vai emulsificar a gordura, então ele vai derreter a gordura para facilitar a lipo. Esse Vaser não aspira, ele derrete a gordura. Isso faz sangrar menos e o trauma tecidual também ser menor, né? Depois a gente volta no mesmo aparelho que infiltrou para poder aspirar essa gordura. Então esse aparelho, além de aspirar, ele vibra. Então existe ainda a lipo convencional, tem cirurgiões que ainda fazem, né? Não é errado fazer a lipo convencional, mas essa outra opção é muito melhor, né? Então esse aparelho vibra e ajuda a fazer a retirada da gordura, causando também menos sangramento, menos trauma tecidual. E diminui o risco? Hoje a lipo está com menos risco cirúrgico? Com isso, diminui, se sangra menos, se é menor lesão tecidual, menos resposta inflamatória, o risco é menor. E o risco menor de perfuração também, porque nós não fazemos força. Às vezes parece que o esforço é muito grande, né? Mas não, é um movimento repetitivo, mas não é um movimento com muita força. Então o risco, né, de uma perfuração, de algo assim, é muito menor. E você usa na atualidade. Você usa ultrassom também? Ultrassom para injetar gordura. A gente injeta gordura em alguns grupos musculares e isso faz com que aumente, isso dá naturalidade também o resultado, aumentar o músculo e não só desenhar um músculo na gordura, né? Isso é uma coisa que mudou bastante. E por fim a gente usa o argoplasma, que é o equipamento que eu utilizo, é o jato de plasma, para dar retração de pele. Então assim, que é a cereja do bolo e que melhorou muito os resultados, principalmente do braço. Você citou no começo, o braço, com essas tecnologias, assim, o nosso resultado mudou muito. E hoje a gente consegue tratar flacidezes moderadas e entregar resultados que não tinham antes. Entendi. Olha só, você está assistindo, você está gostando? Isso aqui só foi o começo, tá? A gente vai dar uma pausa agora, você vai lá no link da bio, que a gente vai continuar lá no YouTube, tá? No Instagram a gente está terminando, mas vai porque ainda vai ter as fotos de antes e depois para você comparar e de repente você vê aquela barriga, aquele bumbum, aquele braço que fala assim, é isso que eu quero. Fica comigo. Cada dia no Sicredi é assim. O Sicredi inteiro fica te esperando, pra te ver sorrindo, pra te ver sonhando. Aqui no Sicredi não é só dinheiro, é ter com quem contar, é confiar, realizar. De jeito maneira, não é só dinheiro, é ter um parceiro. Eu sou o Sicredi, tô no Brasil inteiro. Não é só dinheiro, é ter com quem contar. Abra sua conta no Sicredi. Olha só, você viu os equipamentos que a gente mostrou e agora, doutor, vou pedir a liberdade de a gente publicar as fotos e aí você comentar as fotos, porque acho que é o que você falou, né? Porque antigamente a gente não tinha rede social, como é hoje. Então, muitas vezes a indicação do profissional era o boca a boca, ou porque algum conhecido viu, ela ficou bonita, ou ele ficou bonito. Só que hoje a pessoa já pode, como uma vitrine, olhar e falar, puxa, eu tenho esse problema aqui, é isso aqui que eu quero. Então já fica mais fácil, né? E eu acho que é legal aqui no nosso programa, porque a pessoa já vai poder ver e enxergar e de repente falar assim, eu estou precisando desse tipo de cirurgia, né? Exatamente. Eu vou explicar cada foto e o intuito disso é a gente justamente mostrar o que a gente pode conseguir com a cirurgia plástica. Cada pessoa tem um resultado diferente, porque nós dependemos limite, de variáveis pessoais, né? É. Sim. Vamos lá? Vamos colocar a foto lá. Vamos lá. Então, essa foto, ela é muito pedagógica
pelo resultado que a lipoaspiração pode entregar. Então, na parte da esquerda, né, onde tem o pré-operatório, se essa moça emagrecesse, fizesse atividade física, ela não ia perder pontualmente aqueles flancos que estão volumosos e muito menos ia preencher essa depressão trochanteriana que ela tem. Então, você vê aqui um resultado ainda bem recente, né, o pós-operatório aqui de menos de um mês, e ela já tem uma correção, né, uma mudança nesse contorno corporal posterior. Doutor, eu vou puxar um gancho aqui, porque é o seguinte, a gente escuta isso muito dentro do consultório, apesar de ser odontologia, a gente escuta os pacientes reclamarem. Uma pessoa dessa aqui do lado esquerdo, com todo respeito, ela pode se matar na academia, usar a canetinha, que ela não vai conseguir perder aquilo lá. Exatamente, não perde pontualmente onde Não a gente perde, quer, é né? geral, né? Exatamente, E aí, não existe outra forma E no aí, celipo pra ela isso. emagrecendo, a gente tem que lembrar de uma coisa também, a face vai decair. Exatamente. Então, às vezes, a pessoa tem uma gordura localizada que ela quer emagrecer e não vai queimar ali, aí o rosto vai derreter. Exato. A proporção é mais ou menos 6:1. Então, assim, para perder 1 quilo de cintura, tem que perder 6 quilos de peso. Então, assim, claro que isso varia de uma pessoa para outra, varia da quantidade de células adiposas que cada um tem nesse local, mas assim, imagina, perder 6 quilos, 1 quilo na cintura às vezes não resolve o problema. E 6 quilos no total é muito, justamente por isso. A mama diminui, a coxa, o rosto, né? Então a lipo, ela tem esse poder de tratar pontualmente as áreas e ainda aumentar algumas outras áreas. E ficou muito natural. Ali você Ficou só muito fez a natural. lipo ou você enxertou? E eu enxertei nessa depressão trochanteriana, que é esse afundado que ela tinha logo ali abaixo tem uma área que aumenta e daí tem uma parte mais funda, né? Injetei ali e projetei um pouquinho o bumbum mais para trás também. Nossa, Mas como ela já tinha um volume de glúteo, a gente injetou pouco, né? Também buscando Com essa a própria naturalidade. gordura. Com a própria gordura. Com a própria gordura. E isso é definitivo. Essa gordura que a gente injeta, ela não é mais um pouco é reabsorvido, não pega o enxerto, né? Mas 70% aproximadamente pega. O que pega é pro resto da vida. Então, para sempre aquela pessoa vai ter mais células de gordura ali. Porque as células de gordura, elas duram o resto da vida, elas duram assim como a mesma duração da nossa vida, né? Então elas não morrem por isso e nem quando a gente emagrece. Então, se emagreceu, o bumbum vai murchar um pouquinho, a célula vai diminuir. Mas quando você engordar, ela tá lá, ela vai aumentar de novo. Entendi. Então a lipoaspiração ela é definitiva nesse ponto. E né? ficou muito natural, Sim, ficou muito natural. É o que a gente busca, né? É. Então você não pode olhar para esse lado direito e falar, ela fez lipo. Não dá para ter essa certeza. Não né? dá. E nem cicatriz aparece. Tem cicatriz. Embaixo do bumbum dá para ver um pouquinho, ali em cima, bem no sulco interglúteo. Nossa, muito pouco. Mas não é uma coisa visível. né? Não atrapalha a estética dela ou colocar um biquíni, nada disso. Com certeza, isso é o que a gente busca sempre. Né? Pode passar a próxima? Então, esse é um outro exemplo também desse contorno posterior em que ela queria um aumento do glúteo. Né? Então, esse resultado também só com a gordura, esse aumento é só com gordura, injetado no subcutâneo. E você tirou do flanco e guiado ali? por ultrassom. Na verdade, quando a gente tem uma pessoa com pouca gordura assim, nós queremos um volume maior para injetar no bumbum, por exemplo, a gente começa essa lipo pela frente, para poder ter mais gordura, para poder depois virar de costas, né? E nessa etapa de costas da cirurgia, já fazia lipo das costas e injetar no glúteo. Então, assim, é um resultado também bastante natural, né? E uma projeção que não tem outra forma de conseguir, a não ser com uma cirurgia plástica. Que pode ser com gordura, com implante de glúteo, né? Implante de silicone, mas a gordura é muito mais natural, né? A gordura é nossa, é fisiológica, enfim, não tem rejeição para gordura, por exemplo. Ainda mais sendo a sua, né? Pode passar. Olha essa barriga aí. Esse é outro exemplo. Olha como muda, né, esse contorno corporal. Para ela conseguir este resultado que a gente tem do lado direito, somente com treino e academia, não chega, né? Não chega. Assim, é muito difícil. Pode até chegar, talvez difícil, com a ajuda de anabolizante, né? Mas enfim, mas assim, não que a cirurgia seja suficiente para manter esse resultado sem o treino e a musculação, sem o treino e a alimentação, né? Mas é uma coisa muito mais rápida também, né? Então, assim, isso aqui é um pré e pós-operatório, o antes e depois de uns 5 meses de diferença. Então, a pessoa já chegou numa definição que ela quer, né? Uma qualidade de vida, né? Porque o lado estético... agora homem, vamos lá. Homem, como a gente estava comentando, né? Então, os homens, assim, também têm resultados que ficam muito bons, né? A gente consegue melhorar bastante essa definição. E no homem, diferente da mulher, a gente exagera um pouquinho mais, né? O homem quer mais músculo, né? Então a gente injeta no deltoide, por exemplo, aumentar o volume mesmo. Dá para fazer isso? Legal. Dá para fazer isso. Legal. Isso aumenta o número de fibras musculares. Então você desenha, nesse enxerto, você acaba desenhando. Além de desenhar com a lipo na gordura, né, além de retirar a gordura, por exemplo, para fazer os gominhos, a gente vai deixar na intersecção muscular um pouquinho mais fundo.
né, para gerar esse efeito do gominho, que é o que é fisiológico. Quando a pessoa emagrece, ela vai perder gordura, mas nessa região da intersecção, onde o gominho é fundo, naturalmente ali tem menos gordura. Então a gente intensifica isso. E injeta gordura intramuscular para aumentar o volume desse músculo. Mas eu digo assim, que na mulher a gente evita o gominho, a gente evita músculos tão exuberantes, porque não é o padrão que a mulher quer. A mulher quer um padrão mais atlético e menos musculoso. Já nos homens, a gente já prefere esse padrão mais musculoso. Marcelo, eu vou fazer um adeno aqui. Essa entrevista, ela sai 5h30 no ar, né? Já você que tá assistindo agora, mas só que eu vou ter que dar um jeito da minha mulher não assistir essa entrevista, porque se ela ver essa foto, ela vai querer que eu achei que a minha tava legal, ela vai querer que eu faça isso aí, me deu até... porque o homem não chega, é difícil, cara. É difícil. E é exatamente isso que você falou. Pode já estar legal, mas pode ficar melhor, né? Então, assim, é uma arma a mais, né? Esse aqui é um outro exemplo, né? Então, assim, nesse caso, eu coloquei essa foto. Aqui teve uma lipoaspiração e abdominoplastia também, mas na abdominoplastia a gente trata também a diástase muscular. Então, a diástase, depois de gestação, geralmente, é o afastamento da musculatura. Né? Que também o tratamento é cirúrgico. Nós não temos outra forma de corrigir. Alguns treinamentos de fisioterápicos melhoram a diástase, mas normalmente não resolvem totalmente. Em alguns casos resolvem, mas na maioria não. Então, quando a gente faz a abdominoplastia, a gente corrige essa diástase muscular, então o abdômen fica bem mais plano, né? Como está mostrado na foto pós. Falando para quem está assistindo, às vezes não entende, ali você tirou a pele que estava sobrando e você também suturou o músculo para fechar a musculatura, para poder entrelaçar. Isso. E ter a barriga mais chapada, como está na foto da direita, né? Que na realidade é voltar ao que seria o fisiológico. Sim. Né? Voltar ao que ela tinha antes da gestação. E no tirar bumbum, a flacidez de pele. No bumbum você fez alguma coisa? Também injetei gordura. Quase sempre a gente injeta, né? Porque é muito difícil uma pessoa que tenha um glúteo que não vá se beneficiar de um pouquinho de gordura, de melhorar um pouquinho da projeção, ou corrigir uma falha, uma irregularidade pequena. É muito difícil. E melhorar a autoestima da pessoa, não melhora? Totalmente. Elas vêm no pós-operatório já outras pessoas. A gente até, assim, elas referem muitas vezes, meu casamento melhorou. Os maridos começam a vir no pós-operatório, os maridos começam a ter ciúme. Não ciúme de nós, mas digo assim, acompanhar mais a mulher, né? Olha que legal, bacana isso, né? Isso melhora bastante. Você vê que muitas vezes um casamento se distancia, às vezes a pessoa não entende por quê, mas às vezes porque quem está assistindo vai falar, pô, sabe o que está acontecendo comigo? Deixou de ser atraente para a pessoa. Exatamente, nós somos muito visuais, né? Muito visuais. O ser humano é muito visual, né? Por mais que ame, né? Ainda com todo respeito aos homens, independente da crença, o homem, é claro que o espírito tem que sobrepor a carne, mas o homem, ele é visual, sim, né? É estético. Aí, exatamente. E o terror aí, ó. A mulherada esse é o exemplo sofre, do braço, né? No passado, nós não conseguíamos um resultado assim, sem aquele corte, sem retirar a pele, né? Então, hoje, com a lipoaspiração e tendo uma tecnologia de retração de pele, a gente consegue diminuir essa flacidez bastante. É claro que ainda tem um pouquinho de flacidez no pós-operatório. Nós não conseguimos reduzir 100% da flacidez. Mas é uma diferença muito grande, né? Já dá um conforto muito melhor. Doutor, vou falar uma coisa, doutor Marcelo. E você sabe que eu acho assim, eu posso estar muito errado. Bunda, braço, não sei o percentual, bunda e barriga, não sei o percentual. Mas essa questão do braço é uma das que mais aflige as mulheres e os homens, principalmente com o avanço ali, quando chega na menopausa, 40, 50 anos, o tchauzinho vai dar e aquilo vai... É autoestima, né? E sabe o que acontecia no passado? A pessoa fazia uma lipoaspiração, então a mulher fazia lipo, abdominoplastia, a barriga fica esticadinha. Então, naquele local, no abdômen, por exemplo, nunca mais ela vai ter aquela mesma quantidade de células de gordura, porque as células de gordura não se multiplicam na vida adulta. E o braço, quando a pessoa engordava, como não foi lipoaspirado o braço respondia mais a esse ganho de peso. Então, o que eu quero dizer? No pós-operatório, esse engordar repercute muito mais no braço. Então, essa pessoa tinha um efeito colateral de um braço maior do que antes, se ela ganhasse peso, né? E agora não. Claro que não pode ficar oscilando de peso, porque o rosto vai engordar mais do que o resto, por exemplo. O que é o pós-operatório de uma cirurgia dessa? Olha, para ter um resultado final de qualquer cirurgia de lipoaspiração, resultado 100% final, a gente considera cerca de 1 ano. 1 ano. Né? Mas, por exemplo, a pessoa que vai fazer essa cirurgia, ela tem limitação, como no SEID, para dirigir? Como que funciona? Mas essa limitação de dirigir depende muito mais do bem-estar. Então, 7 a 10 dias já pode dirigir. Na cirurgia não vai acontecer nada. Tem que dirigir quando a pessoa estiver se sentindo bem. Nós não privamos a pessoa de dirigir
por um medo de complicação na cirurgia, né, no braço ou no abdômen, mas é por um medo da pessoa passar mal, ter uma tontura, enfim, e se envolver no Vou mais acidente. adiante, a gente tá chegando no fim, mas eu vou mais adiante. E a mulher que tá malhando, tá se matando na academia, não consegue, ela tá vendo essa reportagem agora. Ela fala, eu vou procurar isso. Com quanto tempo depois ela pode malhar? Se for só lipoaspiração, 30 dias. Só lipo? Quanto tempo demora uma cirurgia dessa de lipo? Só de braço, vamos lá, essa mulher. Se for só braço, não, essa foi tudo, na verdade. Né? É raro a lipo ser só de uma área, né? Mas se fosse só braço, demora umas 2 horas. Quando é uma lipo completa, umas 5 horas. E a sedação e anestesia? Ou sempre anestesia geral. Sempre que é geral. a mais segura das opções anestésicas. Entendi. Que é a mais segura. Bacana, Marcelo. Muito bom, viu? Tem uma próxima. Essa foto é muito interessante, que muitas vezes a mulher já tem um braço legal. É aquilo que eu disse, né? É bom, mas pode ficar melhor. Mas tá flácido, né? Então, assim, e não tá atlético, né? Então, a gente consegue entregar para ela um braço que é definido, mas não é musculoso, que é o que a mulher busca, né? Então, eu achei que tinha terminado naquela foto, foi legal eu colocar essa, porque assim, essa caracteriza muito aquela pessoa que tá malhando, tá com o corpo bacana, mas o braço, porque não a mulher chega, é diferente do homem, o homem tem um bíceps mais avantajado, a mulher não, então não chega. Sim, nós temos testosterona, né, que é mais fácil ganhar músculo, mas ela nem quer ganhar músculo, nem quer ficar com o bração, ela quer ficar com o braço delicado, definido. Delicado, né? Feminino, né? Feminino, exatamente. Porém, não flácido, né? Não flácido. E isso acaba também melhorando a questão do avanço da idade, né? Ela vai avançar na idade sem tanta flacidez, né? O envelhecimento ele vai continuar, né? Claro que daqui 10 anos vai estar diferente do que está hoje, mas com certeza ela vai ter menos gordura no braço para sempre, né? Entendi, ótimo, muito bom. Marcelo, nós estamos estourando o tempo aqui, mas eu vou falar uma coisa, gostei muito do seu trabalho, e realmente é muito natural, muito delicado, porque a gente vê muitas coisas hoje em cirurgia plástica, né? Exageros. Que hoje é uma mistura de especialidade também com algumas coisas, porque como eu comentei com você, tem pessoas que, em vez de cair na cirurgia plástica, vai na caneta. Vai ficar 1 ano, 2 anos na caneta para depois ver e falar, não deu certo, eu tenho que cair. Porque eu acho que essa reportagem vai até servir para as pessoas olharem e falarem assim, não, peraí. Eu acho que eu tô indo pro caminho errado. Porque tá uma febre esses negócios das canetas. E a pessoa não percebe isso que você falou São coisas diferentes. Você não vai emagrecer pontualmente onde você quer, né? Mas a caneta, assim, é muito bem indicada para muitos casos também. Sim, claro. As coisas se complementam no final das contas. Né? É que o ser humano em si, o leigo, às vezes ele acha que aquilo é a solução do problema dele. Mas o problema dele muitas vezes é multifatorial, né? Essa análise, né, de múltiplos profissionais, ela é muito importante, né? Porque assim, não para na cirurgia plástica, né? A pessoa vai ter que controlar a alimentação depois, vai ter que fazer atividade física e eventualmente precisar de uma caneta em algum momento, não tem problema. Sim. Né? Mas uma coisa não exclui a outra, né? Elas se complementam. É verdade. Marcelo, eu quero agradecer o teu tempo, quero agradecer a entrevista, foi muito boa. Foi muito dinâmico aí as suas explicações, de coração mesmo, foi um prazer poder te entrevistar aqui. E te digo, o programa está de portas abertas, sempre que você precisar trazer novidade, quiser trazer novidade aqui para as pessoas, porque eu acho que quanto mais a gente pode levar isso para as pessoas, mais conhecimento a gente vai disseminando e melhorando a qualidade de vida das pessoas. Viu? Sim, muito obrigado, Plácio, pela oportunidade e estou à disposição sempre que quiserem falar sobre esse assunto, para mim é um grande prazer. Ótimo. Obrigado, hein? Obrigado que você ficou até aqui. E curte, compartilha e salva essa entrevista aí, porque eu acho que de repente você vai precisar, viu?